CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o secretário de Finanças e Planejamento do município de Campo Grande, Pedro Pedrocian Neto. Secretário, obrigado por atender o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. É um grande prazer estar aqui com você. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, desejar bom dia a todos os nossos ouvintes. Secretário, o senhor tem cuidado da saúde financeira praticamente, acompanhado diariamente os projetos de interesse da capital. Como é que está hoje a saúde financeira? Como é que está hoje a nossa prefeitura? Olha, Otávio, Campo Grande vem num processo de recuperação do último mandato que nós recebemos aqui na gestão do prefeito Marquinhos Trade. Todos sabem da situação que Campo Grande estava ao final de 2016. Salário de dezembro atrasado, 13º atrasado, hospitais em atraso, merenda, medicamentos. Enfim, com a maioria dos prestadores de serviços e o funcionalismo com graus elevados de inadimplência. Então, isso foi uma situação de bastante estresse financeiro no ano de 2017. No ano de 2018, houve uma melhora relativa em relação a esse cenário, mas não houve tranquilidade. E nesse ano de 2019, eu diria assim que nós estamos num processo contínuo de melhora, porém é muito cedo para que a gente possa cantar a vitória ou dizer que está tudo tranquilo, porque não está. E não está por uma série de motivos, sobretudo por conta da situação econômica financeira do país, Otávio. Eu tenho repetido isso nas entrevistas, que nós temos uma inadimplência hoje de quase 30% do IPTU. As pessoas estão sem dinheiro, os pais e mães de família estão pressionados pelo desemprego, pela corrosão do salário, do poder de compra dos salários. Então, o orçamento doméstico, quando ele se vê pressionado, as pessoas, às vezes, são obrigadas a tomar decisões difíceis. Ou pago a minha luz, meu telefone, a minha água, o meu aluguel, ou pago o IPTU. Então, muita gente acaba preterindo o IPTU e a prefeitura acaba sofrendo por isso. Então, 1 em cada 3 campograndenses tem algum atraso conosco. Você tem uma ideia? A nossa dívida ativa até que é um nome ruim, né? Porque na realidade quem deve não é a prefeitura, né? É o conjunto de impostos devido pela sociedade à municipalidade. É de 2,6 bilhões de reais. Tá? Então, quer dizer, se nós tivéssemos apenas uma fração desse valor, seria totalmente diferente. Então, assim, Campo Grande precisa continuar fazendo esse trabalho de combater a inadimplência. Não é só combater a inadimplência, cobrando, né? Acho que se você não estender a mão ao contribuinte e dar condições para que ele possa regularizar, não adianta, você não vai lograr êxito. E é o que nós fizemos. Nós estamos fazendo as duas coisas. Cobrando, tem uma ação firme, e também estendendo a mão ao contribuinte com refis que nós acabamos de fazer. Hoje, quem quiser vir e parcelar sua dívida tem até 96 vezes. Enfim, estamos fazendo um trabalho de recuperação, ajudando tanto os contribuintes como também a Prefeitura de Campo Grande. Você falou aí em dificuldade, o país vive crise, sempre viveu agora, no passado, e as crises elas são cíclicas, elas vêm, elas vão, cíclicas. São superadas, e na casa das pessoas também é assim. Você falou em dívida de IPTU, muita gente deve ISS e outras taxas, alvarás e etc. Aí surgiu, por parte da Prefeitura, a ideia de negativar no SPC muitos desses devedores. Como é que está esse processo, secretário? Olha, eu te agradeço você me fazer essa pergunta, porque esse assunto tem suscitado uma série de questões e de informações que são equivocadas. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro, não será negativado todas as pessoas indistintamente, né? Negativando milhares, centenas de milhares de pessoas. Tá. Não será feito isso, tá? O que ocorre hoje? Hoje já é procedimento normal da Prefeitura utilizar o cartório de protesto.
tá? Ela já é feito isso há alguns anos já. E na realidade a negativação nem é uma ação mais drástica. A ação mais drástica é aquilo que a lei nos manda fazer, que é fazer o ajuizamento da dívida, que é executado pela Procuradoria-Geral do município, e vai cobrar na justiça, que no final, pode demorar muito tempo, mas no final a pessoa pode até perder o imóvel. Isso é o que manda a lei, não é o que a prefeitura quer. Ela faz porque é obrigado pela lei. Bom, o que nós estamos fazendo agora? Nós começamos um processo da chamada cobrança amigável, que é o telemarketing. Então, antes de negativar alguém, você não pode primeiro não cobrar, né? Então, nós criamos um call center com 45 pessoas ligando um horário comercial, e não é aquela cobrança do cartão de crédito nem do telefone, tá? Aquela que liga várias vezes no dia e deixa o contribuinte, o consumidor, incomodado. Nós fazemos uma cobrança totalmente diferente, tá? É uma ligação aqui e outra lá na frente para lembrar. É muito mais um serviço do que uma cobrança. Não é uma pressão diária. Não é é uma lembrança, né? Olha, não esqueça dessa dívida, nós estamos oferecendo condições de pagamento. Quem pagar à vista tem 75% de desconto nos juros. As pessoas podem parcelar em até 96 vezes. É quase um financiamento imobiliário, 96 vezes, né? Então, esse telemarketing faz isso. Qual é o problema hoje do nosso telemarketing? O cadastro de telefones. Imagina que hoje na prefeitura, os nossos cadastros que tinham ali, praticamente os telefones são todos antigos. Quase não tem celular. O telefone começa com 386, aquela coisa muito antiga. Tá? Então, nós estamos fazendo a atualização cadastral através desse contrato com a associação comercial e com o SCPC. Nós enviamos a base de dados para eles, eles vão lá enriquecer a nossa base de dados, higienizando e atualizando o cadastro, para que a gente possa acessar o contribuinte. Tá? Esse é a primeira parte do nosso contrato que nós firmamos com a associação comercial. O segundo estágio é o seguinte: após esgotadas muitas tentativas de recuperação, após oferecidas condições de pagamento, se a pessoa se recusar completamente ou dar algum tipo de sinalização, pode eventualmente ser negativado. Tá? Então, não será uma negativação irrestrita, insensível, que vai atrapalhar a vida das pessoas, que vai atingir um grande número de contribuintes. Não será feito isso. Quero deixar claríssimo isso. Na campanha, a gente acompanhou, até isso é lembrado em algumas pautas em que a gente participa, que o prefeito havia assegurado que não criaria novas taxas, faria um esforço muito grande. Aí a gente acompanhou mais recentemente algumas polêmicas de taxa do lixo e outros debates que passaram a ser pauta no dia a dia. A pergunta que eu faço como é que tem sido para vocês, secretários, que muitas vezes são os responsáveis por elaborar esses projetos e às vezes são cobrados, como é que a população tem agido em relação a vocês? É muita cobrança? Vocês têm recebido ou vocês acreditam que isso é necessário e a população acaba entendendo com o tempo? Olha, a responsabilidade ela é de quem está no executivo. O executivo ele é exercido de forma unipessoal pelo chefe do executivo e através dos seus auxiliares, são os secretários. Então, há uma cobrança e uma responsabilização que é inequívoca e que ninguém pode fugir dela. Então, aceitamos isso como um dever do ofício. Quando ocorreu aquela crise, aquele problema, qual foi a nossa postura? Primeiramente, quando há um problema, acho que a primeira coisa é você admitir a existência de um problema e não negar o problema, tá certo? Alguém poderia dizer que isso não foi assim, que tentar jogar com outra motivação. Nós assumimos a existência do problema, admitimos um erro de cálculo realizado por pessoas muito experientes que há muitos anos trabalhavam ali, mas que efetivamente erraram, né? Aconteceu. Então, nós admitimos o erro, recalculamos a taxa e mandamos novamente os carnês. A proposta inicial era para que houvesse redução para 60% dos domicílios, isso não ocorreu. Então, o que nós podemos fazer é reemitir os boletos, que foi feito no ano passado. Nós ressarcimos em dinheiro a maioria das pessoas. Quem buscou a prefeitura
nós fizemos o ressarcimento. Alguns casos não foi possível por problemas cadastrais, às vezes faltou algum problema no CPF, às vezes a conta foi informada errada, algum problema operacional, mas em grande medida a maioria das pessoas recebeu em dinheiro, até o depósito. Quem não recebeu em dinheiro foi compensado através desse novo lançamento do IPTU, através de um crédito. Tá? Então, nós demos esse crédito, desse valor que foi cobrado a maior, e esse crédito abateu a dívida do IPTU desse exercício de 2019. Tá? Então, nós fizemos isso, acho que foi uma medida agora de justiça tributária, até é importante mencionar isso aqui. Nós mandamos um projeto de lei, o prefeito Marquinhos Trade mandou, a Câmara consentiu, nós não demos o reajuste inflacionário, tá certo? Então, não foi corrigida a taxa do lixo para esse ano, para que o valor real caísse, certo? Se o valor nominal mantém constante, a inflação vem e corrói, certo? O valor real cai. Então, houve essa redução em termos reais para esse ano, e nós estendemos a isenção também para entidades filantrópicas, para aposentados e pensionistas, para diversas entidades e outros casos previstos também na legislação. Estou conversando com Pedro Oceaneto, secretário de Finanças e Planejamento de Campo Grande. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. CBN Meio Ambiente. Com Fernando Garaio. Olá, amigos da CBN, aqui é Fernando Garaio para a coluna CBN Meio Ambiente. No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso na abertura da sessão plenária do Fórum Econômico Mundial, evento que aconteceu em Davos, na Suíça. Durante a sua campanha presidencial, Jair Bolsonaro chegou a apoiar que o Brasil deixasse o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi firmado em 2015 e, através dele, foram estabelecidas metas para a redução das emissões dos gases do efeito estufa. No entanto, após tomar posse, este assunto esfriou, tendo até mesmo o ministro do Meio Ambiente afirmado que o país não vai deixar o tratado. No discurso em Davos, Bolsonaro disse que o Brasil deve estar sintonizado com o mundo na busca pela redução de CO2 e na preservação do meio ambiente. Ainda defendeu que o meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para o outro, e afirma ainda que a agricultura ocupa 9% do território nacional e a pecuária 20%, sendo que 30% do território brasileiro são florestas. Bolsonaro disse que, em sua visão, o Brasil dá exemplo para o mundo em termos de conservação ambiental. Com o discurso em Davos, ficou muito clara a mudança de tom do presidente em relação ao Acordo de Paris, o que era até então esperado para alguns especialistas da área, pois o dano econômico de uma possível saída do Brasil do acordo seria inestimável e contra uma tendência global já bem estabelecida. Aqui é Fernando Garaio, para a coluna CBN Meio Ambiente. Até a próxima. CBN Campo Grande. Dicas Leroy Merlin. Todo mundo sabe que a Leroy Merlin tem milhares de produtos para sua casa, obra ou empresa. Mas você sabia que a Leroy Merlin também oferece serviços? O Leroy Instala providencia desde a colocação de uma lâmpada até a instalação de um sistema complexo de aquecimento de água. O melhor é que, além de poder parcelar o valor da mão de obra, a rede dá 1 ano de garantia nos serviços. Na Leroy Merlin, você contrata a mão de obra na hora. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Você sabia que mais de 90% das previdências privadas dos bancos rendem abaixo da taxa CDI? Conte com os assessores da Lifetime e melhore sua rentabilidade. Agende uma reunião sem custo e avalie suas aplicações para que você possa aumentar, rentabilizar e preservar o seu patrimônio. Lifetime Investimentos, a sua assessoria XP em Campo Grande. lifetimeinvest.com.br 3213-7480.
O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Sailing Pro, com serviços especializados de limpeza técnica biodegradável em grandes estruturas internas e externas, utilizando tecnologia norte-americana. É assim que o Grupo Funcional atua há 20 anos, com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms.com.br, fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional, 20 anos, 3342-5486. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. Nove horas e 58 minutos, volto a conversar com o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrociano Neto. Secretário, um governo, um mandato de um prefeito, ele geralmente deixa legados. A gente tem acompanhado esses primeiros 2 anos do governo de Marquinhos Trade, colocar a casa em ordem, ajustar, reorganizar, planejar. Né? Qual é o planejamento de vocês para essa gestão? Que tipo de legado se pretende deixar para uma gestão como essa? O prefeito Marquinhos Trade sempre tem dito para todos os secretários da nossa responsabilidade nesse momento histórico específico de Campo Grande, que, não obstante a crise que foi deixada pelo mandato passado, é o momento em que o país se encontra. Eu acho que é uma fase muito complicada e muito singular na nossa história. Então, essa geração e esse mandato que ele tem encabeçado e liderado tem uma responsabilidade muito grande com o futuro de todos os campograndenses. Nós não podemos errar. Nós não podemos errar como erramos no passado. Né? No mandato passado, eu acho que isso está claro para todos os campograndenses. Então, diante dessa responsabilidade, como que ele tem orientado o trabalho de todos os secretários? Para que nós possamos, primeiramente, manter aquilo que estava funcionando e buscar a correção progressiva de todos os problemas. Primeiro, para você ter saúde, você tem que ter primeiro saúde financeira. Para você fazer boa educação, você tem que estar com a casa em ordem. Então, isso que nós fizemos. Nesses 2 primeiros anos, foram anos de arrumação de casa. Lógico que isso é um trabalho que não se acaba tão rapidamente. Tá? Então, nós fizemos isso e comemoramos essa estabilidade do município. Tá? Essa é a primeira coisa. Mas isso é pouco. Nesse momento de crise que um país passa, não é pouca coisa pagar as contas em dia. Só lembrando que hoje nós temos vários estados da nossa federação que entraram em situação de calamidade financeira. Veja, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, não sei se eu estou esquecendo outro, mas já é gente pra caramba. É uma crise generalizada. Né? É uma crise generalizada que tem afetado os estados. Imagina que os estados têm mais poder do que os municípios, isso é inequívoco. Né? Então, você imagina, se os estados estão em dificuldade, imagine os municípios. Tá? Então, essa estabilidade que o prefeito conseguiu imprimir na administração nesses 2 primeiros anos, eu acho que é algo a se comemorar. Agora, tendo a estabilidade, aí sim a gente pode... Vamos falar sobre isso depois do repórter da CBN. 2 minutinhos. Repórter CBN. Oferecimento Cooperativa de Crédito Uniprime. Sólida na atuação, Prime no relacionamento. Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019. O porta-voz do Comitê de Respostas Rápidas da mineradora Vale, Sérgio Leite, afirmou que a companhia vai começar a pagar amanhã o valor de R$100 mil às famílias de mortos e desaparecidos em razão do rompimento da barragem de Brumadinho. Segundo ele, a companhia organizou postos de atendimento para fazer o cadastro dos parentes das vítimas. O porta-voz da Vale também disse que o dinheiro não será descontado de indenizações futuras que a empresa terá de pagar. 3 comitês de proteção ambiental afirmaram que a Vale não teve agilidade de bloquear o fluxo da lama liberada pelo rompimento.
As entidades informaram que o córrego do Feijão, localizado na cidade da tragédia, sumiu do mapa. A lama de rejeitos perdeu velocidade. Por causa disso, não existe mais previsão de quando chegará a usina hidrelétrica de Retiro Baixo, localizada na cidade mineira de Pompeu. Os resíduos atingiram o rio Paraupeba e estão a mais de 80 quilômetros do ponto de ruptura da estrutura. A hidrelétrica suspendeu as operações para preservar os equipamentos. Segundo a Eletrobras, a usina está em condições adequadas de segurança. A paralisação pode se prolongar em consequência da quantidade e da densidade dos resíduos. A confiança do consumidor brasileiro atingiu em janeiro o nível mais alto desde março de 2014. O indicador chegou a 98,2 pontos no sexto mês consecutivo de elevação. 11 das 13 principais atividades pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas registraram crescimento. A FGV informou que o desempenho continua apoiado nas expectativas. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,25%, com 96.830 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,16%, cotado a R$ 3,716. O euro vale R$ 4,250, queda de 0,11%. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Informações em Brasília com Thaís Oliveira. Thaísa. Oi, Fernando. Relatores especiais da ONU enviaram um comunicado ao governo brasileiro em que pedem uma investigação imediata, completa e imparcial a respeito do rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, em Minas Gerais. No documento, os relatores da ONU também pedem que nenhuma nova barragem seja autorizada ou construída no país até que a segurança esteja garantida. Esse documento é assinado por 8 relatores especiais da ONU, incluindo o relator para os direitos humanos sobre substâncias tóxicas, Bashkut Tundiak. A CBN conversou com Bashkut na segunda-feira e ele afirmou que tentou fazer diversas visitas técnicas ao país depois do rompimento da barragem de Mariana há 3 anos, mas o governo brasileiro ignorou todos os pedidos e nunca fez um convite formal. No texto de hoje, eles dizem que o rompimento da barragem da Mina do Feijão é o segundo desastre envolvendo a mesma empresa nos últimos 3 anos e afirmam que isso põe em xeque as medidas preventivas adotadas pela Vale após o desastre de Mariana. Por fim, os relatores da ONU dizem que estão preocupados com as medidas adotadas pelo governo brasileiro para proteger as pessoas e o meio ambiente e apontam para os riscos de se flexibilizar as leis ambientais. Fernando. Obrigado, Thaísa. Ainda em Brasília, Rodrigo Serpa. Fernando, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comentou a decisão da Justiça que não autorizou a ida do ex-presidente Lula ao velório de seu irmão Vavá. Moro afirmou que a decisão judicial tem que ser respeitada e cumprida e que não cabe a um ministro do Executivo aprovar ou censurar uma decisão judicial. Eu perguntei a Sérgio Moro se houve um descumprimento da lei e já fora do gravador, o ministro balançou o dedo em negativa. As decisões judiciais têm que ser respeitadas, basicamente cumpridas. Gente, não cabe a ministro do Poder Executivo aprovar ou censurar a decisão judicial, não é o papel dele. Houve descumprimento da lei, ministro? A assessoria de Moro entrou em contato com a CBN para dizer que a negativa do ministro era uma referência ao fato de que ele não comentaria a decisão judicial. O artigo 120 da Lei de Execução Penal prevê que presos em regime fechado, semiaberto ou provisórios podem ter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta para ir ao velório de cônjuges, companheiros, descendentes ou irmãos. Essa decisão da ida de Lula foi negada em primeira e segunda instância e agora está no Supremo Tribunal Federal sob relatoria de Dias Toffoli. Fernando. Obrigado, Serpa. Ainda em Brasília, Yasmin Perna. Oi, Fernando. Bom dia. A Polícia Civil do DF investiga o segundo caso de feminicídio na Asa Norte, região central de Brasília. O primeiro, na segunda-feira, chocou a cidade e hoje mais um caso em uma quadra vizinha. Inicialmente, os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência de incêndio no apartamento em que o casal morava.
Chegaram por volta de 4h50 da manhã e em 15 minutos conseguiram conter as chamas. O senhor José Bandeira da Silva, de 80 anos, foi encontrado na cozinha do apartamento, ainda com sinais vitais. Ele foi atendido, mas teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu depois de 45 minutos de massagem cardíaca. A companheira, Veigma Martins, de 56 anos, foi encontrada no quarto já sem vida. O corpo carbonizado e irreconhecível. Os vizinhos contaram para a polícia que ouviram o casal brigar durante a madrugada. A polícia disse ter encontrado sangue no apartamento, cortes na mão do homem e, pelo histórico de casal, a suspeita é de que ele tenha matado a companheira e ateado fogo depois. Veigma Martins já tinha denunciado no ano passado o marido por ameaça de morte e lesão corporal. Apesar do incêndio ter acontecido de madrugada, os familiares contaram que souberam do incêndio, da notícia, hoje de manhã pela Rádio CBN. A sobrinha da vítima conversou com a reportagem e disse que os familiares sabiam do comportamento agressivo, que os dois estavam em processo de separação e disse acreditar na tese de feminicídio. Os dois estavam juntos há 10 anos, ela deixa 2 filhas e um filho. No incêndio, pelo menos 3 cômodos do apartamento foram queimados. A suspeita dos bombeiros é que, de fato, o fogo tenha começado em um dos quartos, mas somente a perícia poderá confirmar o motivo que deu início aí a esse incêndio. Fernando. Obrigado, Yasmin Perna, em Brasília, 11h09. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Apresentação Otávio Neto. São 10h09. A gente continua conversando com o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Oceaneto. Secretário, não deve ser fácil administrar uma capital de estado. Campo Grande já foi uma referência de desenvolvimento no passado e a gente espera que a cidade volte a ser uma referência de desenvolvimento econômico e social, apesar da crise, apesar das dificuldades, apesar das gestões turbulentas que enfrentou nos últimos anos, e a gente sabe disso. Mas, a partir de agora, quais são os principais planos, projetos, nesses últimos 2 anos de gestão de Marquinhos Trade? A gente fala dois últimos anos de uma primeira gestão, é claro que em 2020 tem eleição, mas isso é uma conversa lá para frente. Eu gostaria de saber, para esses 2 anos, qual o planejamento da gestão? Otávio, o prefeito tem pedido agora aos secretários que acelerem os projetos de investimento e desenvolvimento. Então, algumas melhorias devem ser verificadas nos próximos 2 anos. Primeiro, esse projeto que eu acho que é emblemático, que está sendo feito agora no centro da nossa cidade. É um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, vai fazer toda essa requalificação da 14, tornando a 14 uma espécie de um shopping ao céu aberto, né? Com passeios maiores, com fios enterrados, com um outro visual e, além disso, um recapeamento de outras ruas que devem vir posteriormente ao redor. Então, o centro da nossa cidade modificado e revitalizado. Tá? Esse acho que é uma obra emblemática. Deve vir recapeamento nesses 2 anos aqui também. Nós estamos trabalhando um projeto aí para mais de 60 quilômetros de recapeamento. Isso é bastante coisa nas principais artérias. Fora a pavimentação de diversos bairros que nós estamos fazendo a execução, até em parceria com o governo do estado, o governador Reinaldo, ajudando nesses investimentos que foram legados até da época do PAC, do antigo governo Dilma, né? Que ainda tem para a gente executar, e está tendo esse projeto de asfalto, drenagem, requalificação de vias, um projeto grande aí na Ernesto Geisel acontecendo também. Então, essas obras viárias devem se acelerar nesses próximos 2 anos. Além disso, um projeto grande na parte de iluminação pública. Hoje, Campo Grande tem cerca de 115 mil postes de luz. E tem um projeto nosso agora para colocar, do prefeito Marquinhos Trade,
para colocar cerca de 50 mil pontos de LED. Então, eu acho que é uma mudança significativa, as pessoas vão sentir isso. O projeto está praticamente pronto, está na fase final de licitação, o dinheiro já está provisionado, tá? Então não haverá furos nesse cronograma, o dinheiro está lá, é carimbado, é COSIP, e vão ser cerca de 50 mil. Então, quase metade dos pontos de iluminação da nossa cidade será LED, que consome menos, ambientalmente é muito melhor, traz mais segurança, sensação de segurança às pessoas à noite e melhora muitas vidas, sobretudo nos bairros. Tá? Campo Grande é uma cidade muito arborizada e então precisa de muita iluminação. E também uma série de obras que nós estamos terminando na área da saúde e na educação. Na parte da educação, tem previsto para esse ano mais 7 novos CEINFs, tá? Então, vamos terminando aquelas obras que foram legadas, que estavam em esqueletos pela cidade, mais 7 novos esse ano. E na área da saúde, nós temos a reforma de 6 UBSFs e 5 novas sendo construídas. Tá? Então, são 11 unidades que ficarão novinhas em folha, inclusive o Centro de Especialidades Médicas, que terá um novo formato. Na área da assistência social, há uma previsão também do prefeito para que haja a reforma das unidades, da SAS. Então, eu acho que nesse conjunto de coisas, haverão coisas a se mostrar nesses 2 anos. Então, foi primeira metade do mandato, arrumação da casa, segunda metade do mandato, entregas e repactuando aquilo que ele havia combinado com as pessoas nas eleições, entregando efetivamente. Tem nenhuma taxa mais vinda aí não, né? Olha, você me falou, essa questão é bem importante. Houve um erro técnico no lançamento. Tá? Erro esse que foi corrigido, tá? Corrigido. Houve esse lançamento esse ano, não houve barulho algum, tá? Por quê? Porque foi lançado como havia sido aprovado na lei. Essa taxa existe desde a década de 70, Otávio. Entendi. Desde a década de 70. Não foi o prefeito Marquinhos Trade que criou, nem que inventou, tá? Então, nós aprovamos uma reformulação dela, tá? No ano de 2017, a Câmara aprovou. Aquilo que foi combinado com a Câmara, que teria redução para a maioria das pessoas, não ocorreu no lançamento. Então foi um erro técnico. Não é que a intenção foi essa. Né? A intenção era para reduzir para 60% dos domicílios. Não ocorreu isso no lançamento. Tá? Então, criou-se essa expectativa de que olha, o governo quer criar taxa, quer aumentar a taxa. Não foi isso. Houve um erro técnico que nós, com humildade, admitimos, relançamos o tributo, certo? Devolvemos o dinheiro às pessoas. Quem não recebeu o dinheiro foi compensado com dinheiro corrigido monetariamente nesse lançamento. Tá? Então, houve essa justiça e de que nenhum contribuinte foi lesado. Secretário, a gente quer agradecer imensamente a sua paciência em falar conosco. Volte mais vezes à CBN. Desejar sorte na sua batalha diária na Prefeitura. Olha, muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui, eu gosto muito da CBN, eu sou ouvinte assíduo, desde que vocês estão aqui há 1 ano, né, já aqui, e quando eu morava em São Paulo, era estudante lá, eu também já ouvi há muito tempo. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é de informar as pessoas e formar opinião na nossa cidade. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por atender a gente. Conversamos com Pedro Pedrocian Neto, secretário municipal de Finanças e Planejamento. Essa entrevista vai estar disponível no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.